Mas vamos entrar... tem muito que estudarmos aqui, apesar de ser uma matéria muito pouco explorada no tempo antigo, pelos nossos pais, só quem estudava antropologia, aquele que realmente pegava para fazer faculdade, e se não me falha a memória, antropologia, psicologia pastoral, e tem uma outra também que não tinha... relações humanas, se não me falha a memória. São grades que hoje precisa-se ter. Eu aconselho qualquer pessoa, qualquer líder, eu sou diaconisa, eu sou líder das irmãs, estuda primeiro como ser líder, estuda antropologia, a martiologia, estuda sobre relações humanas. Relações humanas é importante no tempo de hoje. Por quê? Porque temos que saber lidar com pessoas, falar com pessoas. E a relação humana, estudo de relações humanas, abrange nossa psique para saber que a irmã Gleidmar é diferente de mim. Ela tem um conhecimento que ela adquiriu com todo o tempo de vivência dela até o tempo de agora. E a irmã Marlene também. Assim por diante, cada um de nós tivemos um aprendizado até chegarmos aqui. E não adianta eu simplesmente chegar e querer impor algo se antes eu não souber explicar, se antes eu não souber exportar as palavras e também falar um pouco sobre o que é, como ela se sente, como ela... Isto é, um diálogo que eu teria que ter com um irmão ou outro. Como é que eu vou fazer uma visita? Vamos lá para você ver a importância das relações humanas. Como é que eu vou chegar a fazer uma visita para um casal, ou seja, um homem, ou seja, uma mulher, e simplesmente ela vive numa vida de pecado, e eu simplesmente chego lá, não, você está nisso, é porque você é isso, porque você vai para o inferno, porque Deus é isso, Deus é aquilo, e Deus vai te castigar. Ei, até mesmo quando Jesus vai falar com aquela mulher, com outros homens, ele não é que sonda, ele, claro, que conhece, mas estrategicamente, até muitas pessoas, erroneamente, pegam textos isolados da Bíblia, por exemplo, para falar sobre a cura do cego que foi que Jesus colocou lama. Não, eu ouvi esses tempos uma pessoa falando, Deus pode usar lama de novo, pode isso. Sim, Deus pode usar. Mas aquele movimento ali teve um propósito para aquilo. A visão do rapaz, ele vai ficando de turva, ela vai ficando nítida. Isso não quer dizer que todo o milagre com cegueira, a pessoa vai pegar e vai ver primeiro turvo, daqui a pouco vai melhorando, talvez. Não, talvez a pessoa simplesmente vai conseguir enxergar tudo. Assim como aquela mulher que é pega no ato ali, perante a lei mosaica, aquela mulher era passiva de morte. Ela tinha que pagar pelo seu preço. E olha a estratégia de Jesus. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não fala para a mulher. Ele fala para os seus opositores. Está vendo como é que a relação humana, você tem que saber quando você vai falar para A ou quando você vai falar para B. E isso ficou tão desconexo no tempo de hoje que as pessoas não conseguem absorver quando é
exortação, quando é disciplina ou quando a pessoa está falando para machucar. Quando a pessoa está falando para exortar, para não fazer, muitos logo usam as mesmas palavras. Deus é amor, não pode falar assim. Sendo que a exortação nunca matou ninguém. Ao contrário, ela vem para exortar. Esse momento que estou aqui, falando para os irmãos, acaba sendo uma questão de exortação, mais branda, mais tranquila, mas é uma exortação para mim primeiro e também para os irmãos, onde vamos aprendendo a lidar com o tema proposto hoje. Mas tem coisas que você não pode simplesmente chegar e não, olha só, vamos fazer assim. Tem hora que você tem que pegar e ó, aqui não, acabou. Aqui é um culto sério, aqui é uma live séria. Como a irmã Ivani falou, vai ter um momento de unificar. Ah, eu não aceito porque pode isso. Ei, tem hora que você... E eu concordo, eu aprendi isso... aprendi não, eu absorvi muito isso na Suíça. O mesmo templo, a maioria é assim, o mesmo templo que é o culto, também é alugado para outros espaços. É raro ver uma igreja que seja fixa, que ela mesmo tenha o seu templo. Então, por exemplo, na Alemanha, quando eu fui pregar na pastora Sandra, o local que é ali da igreja é um teatro. Ei, Deus vai deixar de operar? Não. Eu também concordo, eu gosto do espaço ser da igreja, eu gosto disso. Do espaço ser ali da igreja, a igreja tem o seu espaço, onde tudo é consagrado ao Senhor. Mas também temos que entender, e cai aqui nessa matéria que estamos falando sobre antropologia, saber que temos que entender as leis morais, tempo e espaço. E isso eu peguei do livro Arte da Guerra. Para que eu entendesse que nem todo lugar é igual Casimiro de Abreu, que eu vou comprar um espaço, vou ter ali só a igreja reservada. Talvez no sertão você vai estar debaixo de um pé de árvore. E aquele pé de árvore você vai fazer um culto e no outro dia terão bois ali, terão coisas. Também na África acontece isso. A presença de Deus não é limitada a um espaço. Certo? Mas vamos lá, a matéria de hoje, no que temos para aprender. Antropologia. O que é antropologia? O estudo sobre o homem. A ciência. O que é a ciência da antropologia? Essa ciência estuda o homem como um organismo biológico e como um ser cultural, pelo que há divisões principais, e eu vou pontuar algumas aqui. Olha, gente, antes de seguir, eu gostaria de que você, homem e mulher, entendesse uma coisa. Nós somos tricotômicos, dotados com alma, corpo e espírito. E nisso, eu não posso agir em todo o tempo. Preste atenção no que eu vou falar. Só com o espírito. Eu não posso agir em todo momento só na minha alma, que quer dizer psique. Psique, emoções, intelecto e espírito, pneuma, ou, pelo hebraico, ruach, que somos dotados
E o outro é, não posso agir só com o meu corpo, que é soma, no grego. Há uma harmonia entre eles. Há uma harmonia entre esses três. E nenhum pode ser deixado de lado. Tem muitos que, eu vou cuidar do meu espírito, e se tornam espiritualizados demais. E é onde a palavra que falamos, né, sobre as pseudas verdades, é quando você se torna um espiritualista demais a ponto de, meu corpo? Não, eu vou matar a minha carne. E quando está falando de matar a carne, ela não está falando sobre o seu corpo. Ele está falando de uma esfera espiritual, desejo, vontade. Mas o seu corpo precisa ser cuidado. Porque, como gostamos muito de falar, é templo do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai habitar em um corpo ou agir mediante ao crente desmazelado, que não cuida de si? Quando é que o Espírito Santo vai agir em uma pessoa que ela não tem o equilíbrio na sua psique? E aqui eu estou falando de descontrole total. Por isso que eu estou falando de três aqui. A nossa psique, o nosso soma, que é o corpo, e o pneuma, espírito. E temos que cuidar dos três. Porque se você não cuidar do seu corpo, a alma e o espírito não vai sobreviver aqui nessa terra. Você matar as suas vontades é uma coisa. E por isso temos que entender um todo sobre o homem, não uma parte, não só o espírito, não só a alma. Eu, durante uma aula muito antiga, na escola dominical, eu listei, né, 3 aspectos: id, ego e superego, que é a nossa psique. O id, que vem de pulsão, né? Ele é inato, ele é uma coisa inconsciente, ele vai sendo formado, vai criando desejos, vai criando... e se esses desejos eles forem impulsivos, dificilmente você para de praticar esses desejos. Um exemplo: tem um tempo certo para a amamentação. E se você não dá aquele corte da amamentação, aquilo ali se torna um prazer da criança, vai virando um adulto assim, amamentando na sua mãe. E o ego fala muito sobre eu. O ser eu. Aquilo que nos traz racionalidade, formada a partir do id, do que eu aprendi até agora. E uma terceira parte é o superego, que aí eu listei como se fosse o espírito. Vamos lá. Id, ego e superego. Como eu estava explicando para adolescentes, eu acho que cabe a nós hoje. O id, ele fala muito das nossas vontades, das nossas pulsões, do nosso desejo. E por isso eu listei como carne os nossos desejos. O ego, que vai estar ali no meio, vai falar sobre mim, o meu ego, as minhas vontades, o meu prazer, aquilo que eu opto. Olha só, o ego está no meio. Aquilo que eu opto em ter. Ou o id em excesso, que é as vontades, os desejos incontroláveis das coisas,
E o superego, que vai simbolizar aí uma parte, eu coloquei como o espírito, que vai ser a moralidade. E por isso, quando chega na adolescência, há um grande conflito dos jovens e adolescentes, que é o id brigando contra o superego. E quem fica no meio? O eu, o ego. E dentro de mim, eu fico no meu superego. Eu sei o que é moral. Eu sei o que eu posso. Eu sei o que eu não posso. E lá no subconsciente está. Eu sei que você sabe o que você não pode, o que não pode. Mas por que você não faz? Você não é livre, você não é preso para não fazer. O id, ele sempre vai pender para o prazer, para satisfazer o prazer que você sempre teve. O id sempre vai pesar para o seu ego falar mais alto. E aí entra no conflito. O superego sabe o que é moral, o que é errado, o que é certo. O id não está nem aí para o que é certo, o que é errado. Ele está fazendo o quê? Eu quero só te abastecer de prazer. Eu quero satisfazer o seu prazer. E aonde fica isso? O eu. Quando a criança, quando o adulto não está muito bem, certeiro do que é certo, o que é errado, o id sempre vai prevalecer. A carne sempre vai pulsar mais forte. A loucura sempre vai estar na sua pele. E ficamos os pais desesperados, porque a maioria querem o quê? Satisfazer os seus prazeres. Desde a adolescência, foi reprimido até ali. Nosso superego sempre reprimido. Os pais falando, isso aqui você não pode. Aí chega o id, lá na frente vai dizer, seu pai falou que você não pode, mas tá aí. Você pode fumar. Você pode... Olha só os seus amigos. Você pode ter um momento de prazer. E o superego tá ali. É imoral. É errado. Aí a briga do id. Todo mundo está fazendo. Vai lá e faz. Estão entendendo? Esse somos nós, homens, dotados de pensamentos, dotados de físico e espírito. E aí, algumas coisas aqui que eu quero listar. Só para botar água na boca do que iremos trabalhar aí mais para frente. A antropologia física. O que é a antropologia física? A antropologia física aborda que o homem era e é um animal racional. A antropologia física é um ramo da ciência natural que tem várias subdisciplinas, como o estudo das origens ou antropogenia, que inclui todas as considerações do processo evolutivo, utilizando-se da ciência geológica e biológica. Outro ponto é a somatologia, como falamos aqui, soma, corpo. Somatologia, estudo das características físicas das raças e sub-raças. A antropogeografia, que é a distribuição geográfica das raças. A psicologia racial, que é o estudo das diferenças entre as raças no terreno psicológico. Fisiologia racial e bioquímica. E, por último, anatomia comparada
e morfologia. Anatomia comparada é o estudo das diferenças das raças e igualdades das espécies em si. O homem, em diversas raças, diversos países, mas as igualdades e diferenças entre isso, entre as espécies. E a morfologia, ela é o estudo do organismo interno, tudo que envolve o nosso corpo. Interessante é que, quando pegamos essa questão para ver, vemos que não somos só dotados para viver assim espiritualmente e tudo vai ser resolvido. Vamos orar que tudo vai ser resolvido. O nosso corpo precisa de cuidados. E cuidados esses que vão na área da saúde alimentícia, da saúde mental, da saúde física, né? Mental, em uma esfera total. E eu posso colocar aqui também na área da saúde espiritual. Você já parou para pensar como é que está a sua vida espiritual? Sua saúde espiritual? Como é que está a sua saúde física? E como é que está a sua saúde mental, a sua psique? O homem não pode cuidar do espiritual e esquecer da alma, da psique. O homem não pode cuidar da psique e não cuidar do espírito ou do soma, do corpo. Há um conjunto a ser relacionados aí e tratar num todo. Vamos lá. A antropologia cultural, que aborda nessa antropologia cultural alguns aspectos, que é a linguística, vai ser o estudo comparativo dos idiomas. Eu falo português, mas em outros países tem o inglês, tem o suíço, tem o espanhol. Então, aborda a questão, essa antropologia cultural aborda a linguística, a tecnologia, estudo comparativo de invenções materiais antigos e modernos. Também a arqueologia pré-histórica, é o estudo dos remanescentes de artefatos humanos, industriais, primitivos e etc. E, além disso, a antropologia social. Nessa antropologia cultural, ele tem esses pontos: a linguística, tecnológica, arqueologia, antropologia social, o social, que é o estudo comparativo de costumes, tradições, organização social, moral, governo, família, comunidade e economia. Olha que interessante o estudo sobre antropologia, porque ele não vai tratar só de uma coisa, mas vai tratar de um todo. Só a antropologia social aqui, para você gravar, é o estudo comparativo dos costumes, de tradição. Olha como é que é importante essa antropologia social para quem é missionário. Na aula de missiologia, eu falei não sobre antropologia, mas falei sobre saber dos costumes do país ou do estado, da cidade com que você vai fazer missões. Não tem como eu vou fazer missões
em um bairro tal, e eu não souber sobre a localidade, sobre como eu posso abordar as pessoas ali, o jeito como eu vou abordar, qual é o público que vai receber esta palavra, porque dependendo do público que vai receber esta palavra, eu não posso chegar só com Jesus te amo. Jesus te ama. Eu tenho que usar outras coisas. Assim como também você abordar o espaço ali de como você vai fazer esse evangelismo. Muitos de nós pecamos porque a palavra evangelizar ou fazer missões vem só na questão de, eu vou pegar um papel, vou fazer e acontecer. E sem estudar o espaço. Como abordar esse assunto ali? Um exemplo desse. Eu vou fazer missões ou evangelizar. Se eu vou na praça do centro da cidade, eu tenho que saber as pessoas que vão ali. Eu sei que vai muitas pessoas diferenciadas, mas como é que eu vou abordar um evangelismo em massa? Eu tenho que saber isso. Se eu vou levar só um violão, se eu vou levar uma caixa, vai ter som alto. Porque se eu não souber trabalhar nisso, todo mundo pode sair preso dali. Porque é uma área pública. E você tem que saber, conhecer se você pode levar alguns instrumentos. Na Suíça, se eu não me engano, se não falha a memória, me corrijam aí, você não pode pegar e abordar uma pessoa na rua. Eu acho que em Andorra também, não é, missionária? Você não pode abordar uma pessoa na rua, estávamos até um tempão falando sobre isso, simplesmente começar a evangelizar eles. Tem que ter estratégia. E a irmã Ivani falou que a estratégia que criaram foi criar um calendário ali. Todo mundo gosta de ter um calendário. E nesse calendário tem uma palavra, às vezes coloca ali o local da igreja, para muitos, não está evangelizando. Mas, de repente, aquela pessoa, no momento da vida dela, ela vai pegar, vai olhar aquele calendário, vai olhar atrás, vai ler uma palavra. Temos que entender também que fazer missões, ele é instantâneo, é rápido, mas também ele é duradouro, ele é longo. Tem resultados que não vão aparecer no mesmo dia, mas vai chegar. E entra nessa questão dessa tradições, organização social, moral, governo, família, comunidade e economia. Bem, o que interessa a filosofia e a teologia dentro da antropologia cultural? Centraliza-se em torno da ética. O que é ética? Tanto para a filosofia quanto para a teologia. O que é ética? Comportamento de um indivíduo. E muitas das vezes é um comportamento moral, né? De um indivíduo. A maioria dos antropólogos defende o chamado relativismo cultural. Isto é, a ideia de que cada cultura desenvolve o seu próprio conceito ético, ou cada cultura defende sua lei moral, dependendo das forças que atuam ali. Outro e aí seguimos também 2 pontos para ser falado aqui, antes de entrar em todo o estudo. A antropologia filosófica e a antropologia teológica. A antropologia filosófica, essa estuda o conhecimento filosófico do homem. A filosofia estuda o homem procurando descrutar
mais a fundo do que aquilo que é dito pela ciência pura. Sistema filosófico como a fenomenologia, existencialismo e personalismo. Geralmente são considerados como representantes desta forma da antropologia. E a antropologia teológica é a doutrina do homem, normalmente no que tange a Deus e a sua origem e a sua natureza, presente na presente atividade, deveres e destino. Pega isso. A antropologia, o que vamos mais abordar aqui, teológica, ela está relacionada entre a doutrina do homem, normalmente o que tange a Deus, a sua origem e a sua natureza presentes, atividades e deveres, destino e o destino. A teologia nos ensina que o homem foi criado para se relacionar com Deus, para a participação de seus propósitos e finalidades, para compartilhar a natureza divina. Olha isso. Aprendemos que na teologia, né, que a antropologia teológica nos ensina que o homem foi criado para se relacionar com Deus, para participar dos propósitos, e é o propósito de Deus, dos propósitos divinos. E, finalmente, para compartilhar da natureza divina. Tal como origem, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu quero abordar um pouquinho mais à frente sobre essa questão. O homem desfigurou essa imagem. E a redenção tem a finalidade de restaurá-la, mas também maximizá-la por meio da criação do homem espiritual, na realização das dimensões espirituais. Então, pegamos aqui, nessa questão teológica, onde vai abordar, desde lá de Adão, né, aqui vai estar abordando, desde da queda, né, da desfiguração que o homem teve, com relação ao conceito divino, e vemos em Gênesis Deus tratando, falando, conversando com o homem face a face, na virada do dia, aonde Deus vai pegar e vai estar abordando, falando ali com o homem. Mas chega um ponto que há uma ruptura aí. E a finalidade, né, total do nosso Deus é restaurar isso. E como é que se restaura uma comunhão? Como é que se restaura novamente o nosso contato com Deus? Mediante a relação espiritual com Deus, aonde falamos sobre corpo, alma e espírito. E tendo um propósito que foi finalizado, que é em Cristo Jesus, nos direcionando a uma particularidade com Deus. Bem, nisso, eu quero entrar aqui nas palavras que se referem, foi ontem que lemos até isso, sobre as palavras que se referem a homem.
como a humanidade, como vemos aí ao longo da Bíblia. A palavra que mais é usada é Adão, né? 562 vezes usada esta palavra Adão, ou Adão, que vai falar sobre humanidade. Você pode ver aí em Jó, que lemos ontem, Jó, capítulo 30 e... 29, se eu não me engano, 30. Lemos ontem que Jó ele vai falar uma palavra que, como Adão, alguma coisa assim, como Adão, eu tinha até separado, quando ele vai falar sobre ele vai usar uma palavra falando sobre Adão, né? E aqui ele está falando exatamente sobre... Ele vai falar sobre a integridade dele. Ah, tá, achei. Que está em Jó, capítulo 31, versículo 33, que vai dizer: se, como Adão, descobri a minha transgressão, ocultando o meu delito. Na palavra original, aqui, ele vai estar falando como homem, como uma humanidade. Eu descobri né, a transgressão. E a palavra usada aqui vai ser tratada de um modo geral, como um homem. O seu calendário, reunião escolar João, começa Alexa, para. Minutos. Alexa, para. Eita, glória. Ao vivo é assim, gente. Então, vai estar relacionado isso, assim, como a humanidade, no modo geral. Aqui, gente, eu quero abordar isso aqui, porque é muito interessante. Até mesmo quando lermos a Bíblia, o cuidado quando pegarmos todo o texto, para quando lemos muitas das palavras, não é que não quer dizer isso. Algumas palavras elas correspondem a uma outra palavra e, às vezes, colocamos personagens, como a questão de Adão. Muitas das vezes, como vamos ver, Adão ele está relacionado à humanidade. Esta palavra, usada 562 vezes, refere-se à raça humana, como a imagem de Deus e o ápice da sua criação, em um todo. Muitas das vezes, quando vai falar o Adão, muitas das vezes está relacionando a raça humana, homem e mulher. Eu quero estar até abrindo aqui, tá? E vamos encontrar em vários textos isso. E também alguns termos que vão ser usados para humanidade. Enós, cujo significado é predominante, além de Adão, né? Enós é predominante a humanidade. Jó também vai estar falando sobre isso. Jó, capítulo 28, 13, vai estar falando sobre isso. Mas a palavra pode, às vezes, se referir a um indivíduo, mas não somente no sentido, e não somente no sentido geral. O termo, aqui que está um X da questão, né, para pautarmos quando é um homem ou uma mulher. O termo ish, né, que se refere, que se apresenta 2.160 vezes no Antigo Testamento, e é mais específico, que indica um indivíduo, como um indivíduo masculino. Então, quando vai falar do homem, um homem,
um varão, vai estar, a palavra é ish, que vem do aramaico, se não me engano, do hebraico também. E esta palavra do hebraico, ela tem uma certa... É do aramaico, tá? Do aramaico. Ela tem de início ali, do hebraico, as palavras, ela tem tanto ish quanto ishá, que é para mulher, elas começam com a palavra aleph, que dá a conotação da presença de Deus, ou algo que Deus colocou na sua essência, tanto ish, ishá também é algo que Deus coloca em essência. Está, como foi falado, a criação divina. Passamos o homem, a humanidade, a nossa imagem e semelhança. E quando ele vai formar, criar, separar, né? E esse texto vai ser usado lá em Gênesis, que vai falar, e criou Deus. Aí sim, está relacionado a um homem e uma mulher. E criou Deus, Ish, Ishá, um homem e uma mulher. Aí sim está relacionando a palavra para um indivíduo no ser masculino e o outro indivíduo no ser feminino. Então, cuidado com os termos quando pegamos e simplesmente, porque está escrito aqui que Adão, e às vezes não está falando de Adão, lá não é, está falando da humanidade. Tá? É só para tomarmos muito cuidado com isso. Assim, também, outros termos que vão ser usados, além do ish, ishá, o ish para homem, vai ter Gever. Gever, 66 vezes usado para relatar juventude ou força, também usado no feminino. E Gibor praticamente se refere a homens fortes, guerreiros e heróis, ou heróis. Passando para o Novo Testamento, o termo antropos geralmente significa humanidade, é o que estamos estudando aqui. E aí, essa é a parte que eu gostaria de ficar aqui para dar também aqui a última deixa, né? Que é falar sobre a imagem e semelhança de Deus. Falamos aqui sobre o reconhecimento da palavra homem, da palavra... A antropologia, ela dando uma sequência, ela é ampla. E aí vamos pegar um pouco mais lá na próxima aula, vamos estar falando um pouco mais de algumas características, falando sobre a natureza do homem, vamos pegar o ser homem, né, de um modo geral, criacionismo, vamos estar falando sobre criacionismo, evolucionismo, vamos estar abordando muitos assuntos aqui na próxima aula. Mas antes de finalizar, eu quero trazer aqui o homem, o ser humano como homem e mulher criado à imagem de Deus. E vai dizer em Gênesis capítulo 1, alguém abre aí Gênesis capítulo 1, deixar vocês lerem, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Alguém aí? Vocês estão me ouvindo? Amém. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Amém. Essa palavra aqui, vamos 3 palavras nesse versículo. Uma, façamos o homem, e no original, Adão, façamos o Adão, a nossa imagem e semelhança. Aqui está falando sobre a humanidade, não está falando sobre uma pessoa específica. Façamos o ser humano, a palavra original, Adão. Façamos Adão. A nossa Tselen, que é a imagem, conforme a nossa semelhança, Demut. Então, 3 palavrinhas. Adão, que já vimos que serve para o modo geral, tanto a humanidade, né? Homem, mulher. E Tselen, ela denota aqui imagem e Demut, semelhança. Façamos a humanidade a nossa imagem e a nossa semelhança. Antes de afirmarmos o que é a imagem, o homem como imagem e semelhança de Deus, aplicaremos, resumidamente, o que não é a imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus não é uma semelhança física. Opiniões estas abraçadas pelos mormons e por Sundberg. A Bíblia declara que o homem, que é descrito, que declara que Deus é espírito onipresente, não pode ser limitado a um corpo físico. A nossa imagem e semelhança, temos que ter aí todo o cuidado, porque tem até uma doutrina aí que todos são deuses. Deus é tudo. Nós somos deuses ou semideuses. Tem uma doutrina que vai falar sobre isso, que vai nos tratar como se fosse deuses, capazes, acho que é até no shintoísmo, se eu não me engano, vai nos tratar como deuses. Nós somos regentes, mas a característica que vai falar sobre imagem e semelhança, um ponto na teologia que vai falar é sobre a tricotomia que temos. E também o ser dotado como Deus, ele é o soberano sobre céus e terra e controla tudo. E com isso, ele dá essas características, essas semelhanças ao homem. De controlar parcialmente, né, algumas coisas na Terra, ou na totalidade da Terra. O homem tem esse poder de controlar as coisas que são físicas, as coisas que são naturais. Não as que são inaturais, as coisas que são naturais. E ele dá este poder ao homem, Adão. E é interessante que ele, quando vai dar este poder à humanidade, a Adão, ele está dando este poder para a mulher também, a humanidade, para reger sobre os peixes, sobre os animais, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre aonde você vai congregar, sobre o domínio das coisas concernente à humanidade. E é por isso que não podemos deixar passar batido aqui aquelas pessoas que são muito espirituais, tudo Deus vai resolver por você. Se ele já te dotou com a semelhança dele, capaz de liderar, você é um líder nato. Me diz aí, uma mãe, quando vai ter filhos, pode a mãe dela
falar sobre criação, falar como criar, mas a experiência ela vai ter e ela é dotada para isso. Toda mulher é dotada para isso. Todo o homem, por si só, ele tem a capacidade de gerenciar, de conduzir as coisas concernente a peso, lá. O homem original, né, ele foi preparado para isso. Está sobre os ombros do homem um peso gigantesco. E não se limita a só homens, não, tá? A mulher, por mais que seja o sexo frágil, ela também tem poderes. Poderes esses que eu estou falando, de ter autonomia de muitas coisas. E aí, essa criação tricotômica, ela se baseia também nisso. E você é dotado de corpo, alma e espírito. Não deixa de cuidar do seu corpo. Não deixe de cuidar da sua psique. E não deixe de cuidar do seu espírito. Há tempo para todas as coisas. Vai dizer, né? Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo de cozer, há tempo de plantar, há tempo de cozer, há tempo de colher, há tempo de prantear, tempo de chorar, há tempo de abrasar, tempo de sorriso, há tempo para todas as coisas. Tem o tempo que você vai ser só espiritual. Monte, campanha, igreja, vai ter tempo que o seu corpo vai pedir para você ficar em casa para descansar. Vai ter tempo que o seu corpo vai pedir para você não beber a Coca-Cola. Vai ter tempo que o seu corpo vai pedir para você dar uma corridinha, para você não ficar sedentário. Vai ter tempo que a sua psique vai gritar: socorro, socorro. Nem é tudo espiritual, mas nem é tudo físico. Engraçado, aqui para fechar, que o espiritual, né, tanto o espiritual quanto o corpo, o soma, e a psique também, elas estão tão interligados em si. Quem nunca falou, olha, tem alguma coisa de errado aí. Eu estou sentindo aqui dentro. Quem nunca falou isso? Um exemplo que nós gostamos, estar no culto e sentimos um arrepio. Peraí, mas quem está sentindo a presença é o espírito. Mas por que o corpo reage? Porque eles estão interligados. Eles estão interligados. Assim como o espírito está interligado ao corpo, a alma, nossa psique, também está ligado. Quer saber como? Por quê? Porque se você, às vezes, você sente, e isso é comum, usamos de psicossomático, usamos a palavra psicossomático, quando a reação ou algo que pensado, né, na sua psique e não acontece no seu corpo, mas acontece no seu corpo porque foi do seu pensamento. Muitas das vezes, aflição nossa, angústia, ela é transportada para o nosso corpo. Às vezes, a nossa aflição é tão grande que o nosso corpo fica exausto. Já ouviu falar de cansaço mental? Mas o engraçado é que o cansaço físico, você consegue ainda levantar, fazer esforço físico. Mas quando é o mental, o seu corpo se cansa. Parece que houve uma batalha ali ao seu limite. Quando você está com cansaço mental, você não levanta da cama. Isso é psicossomático. Às vezes, o esforço psicológico grande
faz com que o seu corpo sinta esse esforço. E isso, Freud vai tratar isso, e é um caso até que é emblemático, o caso Ana O. Eu sempre cito o caso Ana O, porque é emblemático, ali vai ser descoberto histeria, uma série de coisas. Não histeria aí, como muitos pensam, de gritaria, essas coisas não. A doença histeria. E aonde Ana O, ela, ao ser tratada, ela é uma mulher totalmente defeituosa. O corpo todo desajustado. Andava toda torta. E, devido aos procedimentos, usaram com ela para descobrir da onde, que origem isso aconteceu, sendo que relatos diziam que aquela mulher ela era normal, andava normal, ela tinha um namorado. E descobriu-se que a Ana O ela tinha que escolher entre cuidar do pai no médico, no hospital, ou seguir o namoro. E ela optou por cuidar do pai, hospitalizado. Em uma noite, ela ali, na maca onde estava seu pai, debruçada na maca... Aqui está o lembrete. Eu não estou. Alexa. Avise-me se Alexa, você já para. finalizou. E ali, ela deitada na maca, durante a noite, debruçada, né, na maca, o pai dela deitado, e ela deitou em cima do seu braço durante a noite. E ela acordou, ela teve um sonho durante a noite. Né? E nesse sonho, ela sonhava que ela tentava proteger o seu pai, ali na maca, de uma cobra, uma serpente que subia. E a serpente picava ela. E ela acorda no outro dia, pós-sonho. E ela estava onde? No local do sonho. Na maca. E o local que a serpente a picara, ela levanta e ela está com o braço dormente. Automaticamente, isso aconteceu no corpo. Automaticamente, o seu cérebro associou ao sonho, a picada, e Ana O, ela fica com esse desequilíbrio corporal. Ela começa a andar torta, ela não mexe mais o braço, devido a isso na psique, gente. Olha como é que tudo está interligado. Um sonho que ela teve. O sonho foi que ela foi picada durante a noite na maca onde estava seu pai, e quando ela acorda, está tudo adormecido. E isso fica praticamente que natural a ela. E segue-se vários tratamentos, anos de tratamento, e Ana O vai relatar isso, e ela só volta ao normal quando ela estava induzida à hipnoterapia. Quando terminava a hipnose, ela voltava a ser aquela mulher toda defeituosa. Interessante isso, não é? E iríamos falar um pouco sobre cela, que é a costela, mas não cabe nos falar esse assunto, ele é um pouco mais complexo, vai falar sobre a criação da mulher e tudo mais. Voltaremos com mais conteúdo na semana que vem, tá? Esse foi o assunto de hoje, só para dar um aperitivo. Eu ia fazer um pouco mais rápido, mas estamos aí trazendo esse primeiro assunto sobre antropologia, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Amém, amém, amém. Meu Deus.